É inacreditável o que a senhora CBF faz quando se trata do Clube de Regatas Vasco da Gama. Chega a ser revoltante. Tínhamos 2 datas base para os jogos das semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O jogo de ida nessa próxima quarta-feira, às 7h15 da noite, dia 2 de outubro. O jogo de volta no dia 17 de outubro, numa quinta-feira, às 9h30 da noite. O Atlético Mineiro, porém, passa para as semifinais da Libertadores e ficaria com um calendário de fato muito ajustado. Enfrentaria o Vasco numa quinta, domingo enfrentaria o Fortaleza e na terça-feira teria esse confronto contra a equipe do River Plate, jogando na Argentina. É inacreditável assim, porém a forma como as coisas foram tocadas. Até porque o Vasco, é importante lembrar, foi muito prejudicado nessas quartas de final da Copa do Brasil, pois enfrenta o Atlético Paranaense na quarta-feira, sendo que na terça tinha 2 atletas jogando nas eliminatórias. O Vasco da Gama tinha Puma e Jean Davi Menezes servindo as suas seleções. Na terça-feira à noite eles estavam em campo. Eles saem dos países onde estavam e vêm para o Brasil, viajam a madrugada toda e chegam na delegação apenas na quarta-feira à tarde, quando o jogo iria acontecer. Eles não tiveram nem sequer um treino. E o Atlético Mineiro ele vai até a CBF e pede o adiamento do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, alegando um calendário apertado e alegando que seriam eles prejudicados por conta da data FIFA, até porque tem muitos jogadores cedidos de fato às seleções que irão disputar as eliminatórias. A CBF, porém, ao invés de fazer o básico, e o que seria o básico para mim, já que teria Vasco e Atlético Mineiro numa quinta, Fortaleza e Atlético Mineiro no domingo, e River Plate e Atlético Mineiro na terça, tira o jogo de domingo. Tira o jogo de domingo contra o Fortaleza. Permanece com o jogo na quinta, não altera as semifinais da principal competição de clubes do futebol brasileiro. Jogo decisivo, jogo no meio da semana. Não prejudica ninguém, não prejudica o Vasco com o calendário dele. Tira o jogo contra o Fortaleza, dá descanso para o Atlético Mineiro e terça eles viajariam tranquilamente para a Argentina. Mas sabe o que a CBF faz ao invés disso? Mesmo com o Vasco recusando o pedido. O Atlético Mineiro formalizou esse pedido à CBF, a CBF formalizou o pedido de adiamento ao Vasco, o Vasco não aceitou. Mas a CBF cagou na cabeça do Vasco da Gama e adiou o jogo de volta das semifinais. O Vasco não jogará mais na quinta contra o Atlético Mineiro, mas sim no dia 19. O Vasco não enfrenta o Atlético na quinta, enfrenta o Atlético no sábado, às 6h30 da tarde de sábado. E além do mais, o Vasco tem o seu jogo contra o São Paulo, que seria no domingo, dia 20, adiado. Então assim, a minha questão é a seguinte: a CBF não teve que adiar os jogos de Vasco contra São Paulo e Atlético Mineiro contra o Fortaleza? Por que não permaneceu do jeito que estava? Deixou o jogo na quinta e, como eu falei, adiava apenas os jogos do final de semana, para o Fortaleza ter esse tempo de descanso. No final de tudo, o grande prejudicado será o Vasco. O grande prejudicado será o Vasco. Porque o Vasco jogará no sábado e ficará com 2 jogos a menos em comparação aos principais clubes do G10. O Vasco já não tem um jogo contra o Cuiabá, e o Vasco agora não terá um jogo contra o São Paulo. São Paulo esse que, de forma curiosa, não jogaria no Morumbi, jogaria no Mané Garrincha. O Vasco seria favorecido por, querendo ou não querendo, enfrentar um Atlético Mineiro mais cansado, focando em outras competições, e um São Paulo jogando longe de São Paulo, jogando no Mané Garrincha, em Brasília. E agora, diante do adiamento, o Vasco é o único que sai prejudicado dessa história. É inacreditável o que vocês fazem. É inacreditável o desrespeito que vocês têm quando se tratam de Vasco da Gama. Chega a ser exaustivo falar sobre isso. Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque realmente, meu amigo, se tratando de Vasco, é contra tudo e contra todos. Rapaziada, a gente gravou esse vídeo para colocar lá no nosso Instagram e logo após a gravação, a gente teve aí esse pronunciamento oficial do Pedrinho e era impossível a gente não colocar esse pronunciamento no vídeo e aproveitar esse vídeo também para já colocar no YouTube. A gente já às 7 horas estará aqui com a Acorda Vascão no canal, vamos falar, é claro, mais sobre essa grande loucura feita pela senhora CBF nessa noite de sábado. Mas eu já resolvi antecipar e trazer isso a vocês antes da meia-noite, para já vocês entenderem qual é o contexto dessa situação e o grande absurdo que sempre fazem quando se trata de Vasco. A frase contra tudo e contra todos, meu amigo, ela existe sim. Ela existe sim. E tem vários clubes que a utilizam, né? Vários clubes que a utilizam, mas é importante sempre a gente lembrar que na real, essa frase ela só serve para um clube, e é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O que fazem com o Vasco é completamente surreal. O que fazem com o Vasco é um absurdo completo. É inacreditável o que a CBF fez. Alterar uma data sem o consentimento do Vasco e com um pedido feito ao Vasco negado.
Eles simplesmente alteraram a data porque quiseram alterar sem o Vasco saber do que estava acontecendo. A gente não pode ficar calado diante disso. A gente, como torcida, não pode abaixar a cabeça diante disso. Você, como torcedor do Vasco, não pode abaixar a cabeça diante disso. Vamos se manifestar, vamos falar, vamos gritar, vamos reclamar, vamos fazer protesto. Porque se nós, como torcedores, fazemos protesto quando a gente olha para nosso time e não gosta do que está sendo feito dentro de campo, quando a gente olha para uma confederação como a CBF também não gosta do que está sendo feito, temos sim que bater na mesa, temos sim que gritar, temos sim que falar. Porque dessa loucura, os únicos beneficiados foram Atlético Mineiro e Flamengo. E a pergunta que eu faço é, por quê? Por que não respeitaram o Vasco, que negou o pedido? Por que não respeitaram o Corinthians, que também negou o pedido? Loucura atrás de loucura. A gente vai trazer isso amanhã às 7 horas da manhã com mais detalhes. Fiquem aí com esse último vídeo de sábado para fechar essa grande loucura que ocorreu nessas últimas horas. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e obviamente a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama.